Fala, fala galera! Priscilene na área para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós vamos corrigir uma redação da Unicentro com o tema da aporofobia e arquitetura hostil. Essa filha solicitou sugestão de títulos. Amor, dá uma olhadinha lá nos textos de apoio, tá? Eu trouxe um poema, né, do Carlos Drummond de Andrade como sugestão de alusão que você possa usar, e aí você sempre pode pensar, né, nas alusões que eu trouxer nas redações. Então, por exemplo, lá eu trouxe o poema No Meio do Caminho, né? Então, no meio do caminho tinha uma pedra. E aí, pensando, né, nesse tema de redação, você poderia muito bem ter colocado algo como no meio do caminho tinha um pobre, como título, sabe? Um pobre no meio do caminho. Pensar nessas articulações com a alusão que você trouxer na sua redação, tá bom? Então, sempre dê uma olhadinha nas alusões que eu trouxer nos textos de apoio e naquilo que você pensar em trazer para o seu texto, tá? Por exemplo, pensando aí, né, no tema da redação arquitetura hostil, né? A arquitetura que segrega, o apartheid social, sempre pensar nos conceitos que você for trazer na sua redação, tentar transformá-los aí em título, tá? É um exercício que no começo ele é um pouco difícil mesmo, né? Eu concordo, mas conforme você for fazendo e você for trazendo para sua redação, você vai conseguir ter mais segurança nesse sentido, tá bom? Vou compartilhar a tela toda aqui, fica mais fácil para vocês verem, tá? Aqui você colocou como título Arquitetura para Ricos. No ano de 1945, durante a Guerra Fria, foi desenvolvida a teoria dos mundos, a qual dividia os países de acordo com sua grandeza econômica. Nesse contexto, percebe-se que, atualmente, as cidades delimitam espaços de acordo com a classe social e utilizam a arquitetura hostil para evitar o convívio de diferentes classes. Desse modo, nota-se que a aporofobia está ganhando forças devido à preocupação da estética nas cidades e o esquecimento das minorias sociais. Olha só, deixa eu falar o seguinte. Aqui você precisa fazer, né? Você precisa fazer aí uma articulação, tá? Uma articulação entre entre a alusão que você iniciou o seu texto e a sua tese. Então você precisa falar que de maneira semelhante, né, as cidades também sofrem com essa teoria, né, sofrem com as consequências, enfim, com a variação dessa teoria, haja vista que. Então é importante que você faça aí um gancho semântico, articulando essa contextualização do tema com a sua tese. E lembre-se, a palavra-chave, né? A palavra-chave, a proposta, né? Ela era isso aqui, ó. A cidade é para todos? Fazia uma pergunta. Então, olha só, qual é a sua tese? A sua tese é me convencer de que, devido à arquitetura hostil e à aporofobia, a cidade não é para todos. Então, eu preciso que você traga essas palavras-chave aqui na sua redação. Por quê? Porque quando você trouxer isso na redação, especialmente na introdução, eu tenho certeza de que você não fugiu do tema. E aí, obviamente, a banca não vai te penalizar nisso, tá? Então tenha um pouquinho de cuidado aí com as palavras-chave de preferência, tá bom? Traga elas aí na sua redação. É relevante abordar que os locais de moradia de pessoas pobres estão isolados da cidade, geralmente em locais de difícil acesso e sem infraestrutura. No diário Quarto de Despejo, a escritora Carolina Maria de Jesus, quem que aborda? A escritora, então não separa o sujeito do verbo com vírgula. Aborda uma visão interna das favelas, denunciando a realidade omitida pela sociedade. Nesse sentido, percebe-se que a preocupação da sociedade, cuidado aí com a repetição, é na estética e segurança dos bairros que possuem poder econômico. Veja bem, aqui você está falando dos locais de moradia. E o foco da proposta, o foco da redação, era falar em que medida que a arquitetura hostil, o que, que é a arquitetura hostil? A arquitetura hostil é a construção de estacas e muretas, né? A colocação de espetos, de grades, colocação de ferros, construção de bancos que inviabiliza aí, né? Que essas pessoas que vivem em condição de rua durmam, descansem, sentem, colocar
paralelepípedos embaixo de pontes, então tudo isso se configura como arquitetura hostil. Então eu queria que você me trouxesse isso para reiterar que a cidade não é para todos. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco isso em alguns lugares, eu inviabilizo que essas pessoas utilizem esses lugares. Então, para além disso, eu quero que você traga essa questão, que você traga para a realidade. E veja que você mencionou aí a obra da Carolina Maria de Jesus, mas você não trouxe para a realidade atual. Você acabou focando apenas na obra dela. E como isso se configura hoje, né? Como que isso se configura hoje? Como que isso se materializa hoje? Como que isso ocorre hoje, entendeu? Então eu quero que você foque nisso. E na realidade não é só na estética, é na questão mesmo de retirar essas pessoas desses espaços. E aí quando você colocou, né, ó, e segurança dos bairros. Por que segurança? O que você quis dizer com segurança? Significa que os pobres eles são iguais à violência, à criminalidade? Então eu quero que você reveja aí essa questão em todo o seu texto, tá bom? Outro fator existente é o esquecimento das minorias sociais, deixando de analisar a condição de vida desses indivíduos. Quem que está deixando de analisar as condições de vida desses indivíduos? Tá vendo? Perceba aqui, ó, que eu não tenho quem é o sujeito aqui desse verbo, né? Quem que tá fazendo isso, né? Na obra Utopia, do filósofo Thomas More, retrata uma sociedade perfeita em que o corpo social padroniza-se pela ausência de conflitos e problemas sociais. Cuidado, amor, com o uso dessa alusão. Por quê? Porque essa alusão, ela é uma alusão chave, ela é uma alusão padrão. Ela é uma alusão que ela se encaixa com qualquer tema. E por isso, né, acontecer, por ela se encaixar com qualquer tema, isso não é sinônimo de que ela vá ficar boa com qualquer tema, que você consegue, né, articular ela de qualquer maneira na sua redação. Veja que ela está totalmente deslocada. Ó, o filósofo retrata uma sociedade perfeita em que o corpo social padroniza-se pela ausência de conflito. Tá, mas em que medida isso aqui comprova para o esquecimento das minorias sociais? Em que medida isso comprova, né, aquilo que você está trazendo no seu texto? Você consegue perceber que há uma discrepância entre aquilo que você traz de alusão e aquilo que você traz como argumento? Então, por exemplo, aqui você poderia ter falado realmente do problema que isso causa, né? Da falta desse direito à cidade não ser assegurado. Então, eu quero que você reveja as alusões, especialmente assista a aula, né? Consiga, procure rever a aula, melhor dizendo, que eu explico essa teoria, tá bom? Que eu explico sobre essa teoria aí na redação, que eu trago as alusões, que eu trago exemplos, que eu trago fatos aí, isso vai te ajudar certamente a escrever o seu texto. Por quê? Porque as suas alusões estão muito engessadas no sentido de estarem deslocadas do argumento. Não basta apenas você trazer alusão, ela precisa estar articulada àquilo que você vai desenvolver no seu texto. Por esse viés, entende-se que as atitudes sociais levam em consideração esse aspecto, deixando de observar os indivíduos de uma classe social inferior. Como assim aspecto? Como assim deixando de observar os indivíduos? Como assim? Tá vendo? Como assim? Como isso ocorre? Não entendi. Então eu quero que você reveja aí toda essa questão, tá? Dado o exposto, as minorias sociais estão fragilizadas e desamparadas da sociedade por não possuírem meios econômicos. Fica claro dessa forma que a moradia precária está sendo ignorada. E o que mais, né? E o acesso à cidade, como que está sendo garantido, tá? Então eu quero que você dê mais ênfase ao tema, tá vendo? Eu quero que você dê mais ênfase ao tema, traga exatamente aquilo que a proposta solicitou para você. Fale da arquitetura hostil, fale da aporofobia, traga isso para o seu texto de uma maneira mais enfática, tudo bem? Bora escrever redação? Bora, né, minha filha?